Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Nem toda raiva justa é justiça de verdade. Às vezes é só uma ferida gritando dentro da alma, pedindo cura, e a gente chama isso de temperamento forte para não encarar. E aqui vai a afirmação contra-intuitiva. Quanto mais você tenta segurar a raiva na força do braço, mais ela te domina por dentro. Parece controle, mas é prisão. Só que Deus não te criou para viver refém de explosões, de silêncio pesado, nem de decisões tomadas no calor do momento. Ele te oferece livramento real. E o melhor, existe um caminho simples que traz alívio mais rápido do que você imagina, sem você virar alguém sem personalidade. Hoje eu vou te mostrar como recuperar uma paz duradoura que não depende do trânsito, do chefe, do cônjuge, nem daquele parente que aparece com opinião forte e zero filtro. E quando você entender de onde a raiva se alimenta, você vai perceber que dá para transformar essa energia em energia positiva, com fé e esperança, sem perder firmeza. Fica comigo até o final, porque tem um detalhe que quase ninguém ensina, e ele muda tudo quando a raiva tenta assumir o volante. Diferença entre raiva momentânea e raiva acumulada. A raiva momentânea é como uma faísca. Aparece, dá aquele "ei, tem algo errado aqui", e pode até servir de sinal de alerta que Deus permite para te proteger. Ela vem e vai, e quando você trata com honestidade, vira inspiração para ajustar o rumo. Já a raiva acumulada, essa é como brasa escondida debaixo do tapete. Por fora tudo ok, por dentro queimando a alma. E se a gente não buscar cura, ela vai pedindo espaço, silenciosa e insistente. Pensa comigo, a raiva momentânea costuma ter endereço e horário. Fiquei irritado porque me cortaram no trânsito. E com um pouco de alívio, você segue o dia. A raiva acumulada não. Ela vira um estoque emocional, um armazém de engolir seco que cresce sem você perceber. Ela se alimenta de silêncio, de orgulho ferido, de conversas que nunca aconteceram. E aí, quando você menos espera, sua paz duradoura fica frágil, como vidro fino. Um jeito simples de notar a diferença é observar o corpo e o pensamento. Na raiva momentânea, você se acalma relativamente rápido e consegue até rir depois. Puxa, eu exagerei. Na acumulada, você revive a cena 1000 vezes, conversa sozinho no banho, faz discurso no carro e perde energia positiva com uma história antiga. É como se o coração dissesse, isso não foi resolvido. E a fé, em vez de descansar, fica brigando para segurar uma tempestade interna. Na prática, trate a raiva momentânea como um alarme. Pare 10 segundos, respire fundo 3 vezes e faça uma pergunta sábia. O que isso está tentando me ensinar? Depois, se for necessário, fale com mansidão e clareza. Quando você faz isso, eu me sinto desrespeitado. Vamos ajustar? Já a raiva acumulada pede um plano. Anote gatilhos por 7 dias. Escreva o que você gostaria de ter dito e ore com sinceridade, pedindo a Deus livramento dessa prisão por dentro. Se quiser uma ajuda bem concreta, leia A Cabana, para mexer com o coração, e Comunicação Não Violenta, para dar ferramentas na mão. E aqui vai uma verdade meio contra-intuitiva. Às vezes você acha que está perdoando, mas na real só está arquivando a dor numa pasta secreta do peito. Aí ela fica lá, fermentando, até virar amargura disfarçada de maturidade. Só que Deus não te chamou para viver de fachada, te chamou para viver inteiro, com esperança real. E é exatamente por isso que a gente precisa falar do que acontece quando emoções guardadas viram explosão. Como emoções reprimidas se transformam em explosões. Quando você reprime uma emoção, você não resolve o que sentiu, você só empurra para dentro, como quem coloca lixo no armário e finge que a casa está limpa. No começo parece até que funciona, você mantém a pose, segue o dia e diz tá tudo bem. Mas lá dentro a alma sabe que não tá, e Deus não se impressiona com fachada. Ele trabalha com verdade. E o que não ganha cura vira pressão, e pressão, cedo ou tarde, encontra uma fresta. É assim que a explosão nasce. Pequenas concessões diárias contra você mesmo. Você engole a ofensa do chefe, a ironia do parente, a falta de respeito do amigo e vai acumulando micro-traições ao seu próprio limite. Aí acontece uma coisa boba. Alguém deixa a toalha em cima da cama, o café acaba, o trânsito trava e pronto, o vulcão acorda. Quem vê de fora pensa, nossa, que exagero, mas você sabe, não foi pela toalha, foi pelo estoque inteiro. Quer um sinal claro de que isso está acontecendo? Quando você começa a responder com veneno, onde só precisava de um não, ou quando seu silêncio vira castigo.
Emoção reprimida costuma se disfarçar de paz, mas não é paz duradoura, é anestesia. E anestesia não cura a ferida, só impede você de sentir até o dia em que você sente tudo de uma vez. A fé, que deveria ser descanso, vira apenas uma força para aguentar calado, e isso vai drenando sua energia positiva. Agora, vamos ser bem práticos. Se você percebe que está engolindo demais, comece com um descarrego santo e inteligente. Pegue um caderno e escreva por 5 minutos sem filtro o que eu estou sentindo de verdade. Depois, transforme em uma frase madura que você possa dizer: eu me senti desconsiderado quando, e eu preciso que daqui para frente. Se for difícil conversar, treine em voz baixa antes. No carro funciona muito bem e ninguém precisa saber. E ore pedindo a Deus inspiração para falar no tempo certo, sem ferir, mas também sem se abandonar. E tem uma coisa que quase ninguém te diz: explodir não é ser sincero, é ser tardio. A verdade atrasada vira agressão, porque já vem misturada com meses de mágoa. Por isso o caminho do livramento começa pequeno. Aprender a nomear o que sente cedo, quando ainda dá para conversar com calma. Só que, quando a gente explode, não afeta só a gente. Afeta escolhas, caminhos e até gente que não tinha nada a ver com a história. E é aí que entram as relações e decisões. O impacto da raiva nas relações e decisões. A raiva, quando não recebe cura, vira uma lente distorcida. Você passa a interpretar tudo como ataque e o mundo inteiro parece estar contra você. Aí, sem perceber, você responde às pessoas como se estivesse se defendendo o tempo todo. E relacionamento nenhum sobrevive bem quando um vive armado e o outro vive pisando em ovos. Deus nos chama para comunhão, mas a raiva acumulada fabrica distância com aparência de justiça. Nas relações, a raiva não só machuca pelo que você diz, ela machuca pelo clima que você cria. Um olhar atravessado, um silêncio gelado, uma ironia brincalhona, que na verdade é um recado envenenado. É como se você cobrasse do outro uma dívida que ele nem sabe que existe, porque você nunca abriu a boca na hora certa. E enquanto isso, sua alma vai ficando cansada, porque sustentar mágoa dá trabalho, viu? Não é à toa que o alívio parece tão distante quando a gente alimenta esse fogo. Nas decisões, a raiva é perigosa porque ela acelera e empobrece o julgamento. Você decide no impulso, fala cansei, e corta pessoas, projetos, oportunidades, às vezes até caminhos que Deus estava construindo com paciência. A raiva gosta de soluções rápidas, mas quase sempre são soluções pobres. Ela troca paz duradoura por uma sensação momentânea de poder. E depois vem o arrependimento, aquela ressaca emocional. Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu saí batendo porta? Exemplo real e bem comum. Você está estressado, irritado por coisas acumuladas do trabalho, aí chega em casa e seu filho derruba um copo. Pronto, a explosão acontece onde não deveria, com quem não merecia. E aí a culpa aparece e o coração fica dividido. Eu amo, mas eu machuco. Nesse ponto, a esperança precisa ser reacendida com maturidade. Não é sobre se condenar, é sobre reconhecer o padrão e pedir a Deus livramento, com um plano claro de mudança. Plano simples para hoje. Antes de qualquer conversa importante, faça a pausa da sabedoria. Beba um copo d'água, respire por 30 segundos e pergunte: isso que eu vou dizer constrói ou destrói? Se estiver muito carregado, adie com honra. Eu quero falar sobre isso, mas preciso de um tempo para não falar no calor. Conversamos mais tarde. Isso não é covardia, é domínio próprio, e domínio próprio é força. E quando você começa a agir assim, sua energia positiva volta a aparecer, porque você deixa de viver no modo guerra. Só que aqui tem um segredo ainda mais profundo. Existe um tipo de força espiritual que não grita, não ameaça, não humilha, ela governa a si mesma. A Bíblia chama isso de mansidão, e ela não é fraqueza, ela é poder sob controle. E se você entender essa chave, muita coisa dentro de você começa a se reorganizar. A mansidão como força espiritual. Mansidão não é ficar calado diante do errado, nem virar tapete para todo mundo passar por cima. Mansidão é escolher a resposta certa, na hora certa, com o coração governado por Deus. É força com freio, poder com direção, autoridade com amor. Jesus foi manso e ainda assim ninguém foi mais firme do que ele. Quando a alma aprende isso, ela encontra um tipo de paz duradoura que não depende do humor dos outros, nem do barulho do mundo. Veja a diferença. O irado quer vencer a conversa, o manso quer vencer a si mesmo. O irado quer impor, o manso quer transformar. A raiva grita, eu tenho razão. A mansidão sussurra, eu quero construir.
E aqui vai a parte contraintuitiva. Muitas vezes o manso não é o mais fraco da sala, é o mais forte, porque ele não precisa provar nada. Ele tem fé suficiente para não viver reagindo, e isso libera energia positiva até em ambientes difíceis. Na prática, a mansidão aparece em escolhas pequenas. Você não responde na mesma moeda, não devolve farpa com farpa, não usa sarcasmo como espada. Você aprende a dizer não sem crueldade e sim sem medo. Um exercício simples. Quando alguém te provocar, em vez de responder na hora, responda com uma pergunta calma. O que você quis dizer com isso? É incrível como a provocação perde força quando encontra lucidez. Isso não é passividade, é estratégia espiritual. E costuma trazer um alívio imediato, porque você não se enreda na armadilha. Outro exemplo bem pé no chão. Discussão de casal. A raiva quer ganhar na base do volume, a mansidão quer ganhar na base da clareza. Em vez de você sempre faz isso, tente, quando isso acontece, eu me sinto assim e eu preciso disso. Parece simples demais, eu sei, mas é simples do jeito de Deus, eficaz e profundo. Se quiser treinar esse estilo, um livro útil é Comunicação Não Violenta. Para a linguagem e para fortalecer o espírito, leia Provérbios aos poucos, como quem toma remédio diário, um capítulo por dia com calma. E tem um ponto decisivo: mansidão não nasce do nada. Ela é fruto de oração honesta, de autoconsciência, de pedir livramento do orgulho e do impulso, de deixar o espírito trabalhar na sua alma. Você não vira manso por mágica, você vira manso por prática, como quem aprende a tocar um instrumento. E a boa notícia é que Deus dá inspiração e capacidade para isso, mesmo para quem sempre foi pavio curto. Só que eu sei o que você está pensando. Tá, eu entendi. Mas e quando a raiva já está grande? Como eu descarrego isso sem explodir e sem adoecer por dentro? É aí que entram caminhos práticos, simples, aplicáveis e mais poderosos do que parecem. Caminhos práticos para descarregar a raiva de forma saudável. Primeiro, vamos colocar a verdade na mesa. Descarregar a raiva não é virar bonzinho, é cuidar da sua alma com responsabilidade. Deus não te pede para fingir que não sente. Ele te convida a tratar o que sente com sabedoria, para que a cura aconteça sem destruir ninguém no caminho. Raiva acumulada é energia mal direcionada. Quando você aprende a canalizar, ela vira movimento, ajuste, transformação. E sim, dá para sentir alívio sem precisar explodir. Um caminho bem simples e eficaz é o descarrego físico com propósito. Caminhe por 20 minutos em ritmo firme, ou faça um treino curto, flexões, agachamentos, polichinelos. E enquanto o corpo trabalha, faça uma oração curta e repetível. Deus, governa meu coração, dá-me paz duradoura. Isso reorganiza o sistema por dentro e devolve energia positiva. Se você preferir algo mais calmo, respiração 4-7-8, puxa 4. Segura 7, solta 8, por 4 ciclos já muda o estado emocional. Não é misticismo, é mordomia do corpo que Deus te deu. Outro caminho é o descarrego verbal seguro, falar sem ferir. Você pode gravar um áudio para você mesmo e apagar depois, dizendo eu tô com raiva por causa de... e nomear exatamente o motivo. Depois, faça a pergunta que quase ninguém faz. O que isso revela que eu valorizo? Respeito, justiça, consideração, descanso? Essa pergunta traz inspiração porque transforma causa em informação. E se o assunto envolver outra pessoa, escreva a conversa ideal em papel antes de falar. Você entra no diálogo com mais fé e menos impulso. Terceiro, limites santos. Às vezes a raiva não é só emoção, é um alerta de que você está permitindo demais. Então pratique frases curtas e firmes. Não vou aceitar tratado assim. Podemos conversar quando houver respeito. Eu preciso de tempo para pensar. Isso é livramento preventivo, porque impede que a pressão chegue no ponto da explosão. Um exemplo bem real, grupo de família. Se aquilo te tira do eixo, silencie notificações por um período e escolha um horário específico para ver mensagens. Não é falta de amor, é cuidado com a alma. Quarto, substituição de hábito no momento do gatilho. A raiva costuma ter um ritual: fechar a cara, falar alto, mandar mensagem atravessada, bater porta. Troque o ritual por um novo: água no rosto, sair do ambiente por 2 minutos, anotar 3 frases antes de responder. E se você gosta de leitura prática, 2 livros que ajudam muito são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Disciplina e Resposta, e O Poder do Hábito, para entender gatilhos e rotinas. Você não precisa ler tudo de uma vez. 10 páginas por dia já constroem mudança, e isso gera esperança porque você vê progresso. Por fim, traga Deus para o centro da rotina, não só para o pós-crise.
Separe 5 minutos diários para um exame do coração. Onde eu perdi a paz hoje? Por quê? O que eu preciso ajustar amanhã? Essa prática é simples, mas ela produz paz duradoura com o tempo, porque você para de viver no automático. E quando você começa a descarregar a raiva com maturidade, algo interessante acontece. Você não só muda por dentro, você muda o ambiente ao redor. Agora, deixa eu te fazer uma provocação que vai dar um gancho perfeito para a abertura do vídeo. E se aquilo que você chama de temperamento forte for, na verdade, um cativeiro disfarçado? Oração para a raiva acumulada. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Senhor, eu me aproximo de Ti consciente de que a raiva tem se acumulado dentro de mim. Às vezes ela explode, outras vezes me consome silenciosamente. Eu preciso da Tua intervenção. Pai, ajuda-me a reconhecer a origem dessa raiva. Revela situações, palavras ou emoções que ainda não processei. Dá-me clareza para lidar com elas de forma saudável. Espírito Santo, refrigera minha alma com Tua mansidão. Acalma meu coração agitado e ensina-me a responder com sabedoria e não com impulsos. Senhor, quebra padrões de comportamento que alimentam irritação e impaciência. Dá-me domínio próprio e serenidade. Molda meu temperamento. Ajuda-me também a expressar meus sentimentos sem ferir os outros. Ensina-me a comunicar com calma, firmeza e respeito. Que eu aprenda a colocar diante de Ti cada frustração antes que ela cresça dentro de mim. Ensina-me a transformar raiva em oração. Purifica meu coração de toda agressividade emocional. Dá-me paz profunda e constante. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que acalma tempestades, inclusive as que existem dentro de mim. Amém. Agora me diz com sinceridade, você quer continuar vivendo no modo pavio curto, pedindo desculpa depois, remendando relações e se perguntando por que a paz duradoura parece sempre escapar? Ou você vai escolher a partir de hoje governar sua própria alma com a sabedoria que Deus já colocou ao seu alcance? Coisa é certa. A raiva até pode bater na porta, mas não precisa sentar na mesa, muito menos tomar o controle da sua casa por dentro. Pega tudo o que você aprendeu aqui e aplica em algo simples ainda hoje. Faça a pausa antes de responder, nomeie o que você sente, descarregue no lugar certo e estabeleça limites santos. E eu quero te provocar com 3 perguntas. Qual é o gatilho que mais te derruba? Em quais relações a sua raiva tem cobrado um preço alto? E qual decisão você quase tomou no impulso? E olhando agora, você percebe que teria sido um desastre? Responde aqui nos comentários. Porque quando você coloca luz no padrão, já começa a nascer cura, alívio e esperança. E se essa mensagem te trouxe inspiração, não deixa isso morrer no achei interessante. Caminha com isso. Volta nesse conteúdo, anota, compartilha com alguém e pede a Deus livramento do ciclo de explosão e culpa. Aliás, encaminhe agora mesmo para um amigo ou familiar que precisa de uma palavra firme e amiga. Às vezes, o que salva uma casa é uma conversa que começa com humildade. Se esse conteúdo falou com você, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por perto, porque aqui a gente aprende junto a viver com fé prática, energia positiva e uma paz duradoura que não é teatro, é transformação real. E eu quero ver sua história mudando. Comenta, eu escolho a paz e me diz qual passo você vai aplicar ainda hoje.